Olá, sejam todos muito bem-vindos ao Luz Sete Cruzeiros, aqui é a Luz que fala com vocês. E neste vídeo, tô trazendo aqui um conselho do Zé Pilintra para o seu momento, tá? Peço que siga o canal, já deixa o seu like aí, seu laroie, salve a malandragem. Presta bem atenção nesse conselho, um conselho importante, vamos conversar aqui. E eu trouxe para vocês 3 opções, dado verde, dado branco, dado vermelho. Conselho do Zé Pilintra no dia de hoje, aqui no Luz Sete Cruzeiros. Dado verde, opção 1, dado branco, opção 2, dado vermelho, opção número 3. Façam suas escolhas, firmem os pensamentos de vocês. Vamos lá, vou deixar essas opções aqui. Começando com a opção número 1, que é o dado verde, tá? Vou deixar aqui para vocês verem. E vou trazer aqui um conselho do Zé, malandragem. Eita, já caiu. Trabalho. Um conselho do seu Zé Pilintra rapidinho nessa semana. Trabalho e lágrimas. Engraçado que a carta do trabalho, ela fala sobre esforço, para você construir alguma coisa se esforçando, tá? Para você se dedicar a algo. Então, você precisa de um meio para alcançar o crescimento em todas as áreas da vida, inclusive o estudo. Tá? Fala da gente ganhar a vida de forma honesta, fala de progresso. É uma carta que fala de você ter um planejamento, ter um esforço. Essa carta, ela homenageia o ofício dos cartomantes, né? Que é o meu caso aqui. Além de terapeuta e reprogramadora, eu sou cartomante também, graças a Zé Pilintra. Né, Laroie, seu Zé. Então, essa carta fala muito do seu esforço, de você ir atrás das coisas, de você ter uma missão, de você ter um ofício, né, que está sendo homenageado aqui. Aí, o que acontece? O conselho, né, com a carta das lágrimas, eu vou até ler para vocês a carta da lágrima também. Olha, a carta das lágrimas, ela fala o seguinte: momento de pesar, situação que leva tristeza à alma. Pesar, desilusão, né, um luto, lidar com situação desconfortável, atravessar momentos turbulentos. Então, assim, uma carta fala de você se esforçar e uma carta fala de momentos difíceis. Então, o que seu Zé tá falando aqui com essas duas cartas? Tá? Basicamente, tá difícil para você? Sim. É um momento complicado? Sim. Você tá atravessando aí um mar turbulento? Está. Só que você precisa se esforçar. Nossa, mas como assim? Que não sei o que, Lúcia, eu já tô fazendo, eu acendo minhas velas, faço minhas orações e não sei o que. Tem alguma coisa que você não tá fazendo. Tem alguma coisa que você não tá fazendo, tem alguma coisa que você precisa se esforçar, talvez, assim, vamos supor. Às vezes você tá se esforçando pra fazer, sei lá, banhos, rezas, orações, acender as velas e tal, mas às vezes você precisa de um padê, às vezes você precisa mudar os elementos, às vezes você precisa buscar uma ajuda, uma orientação com o mais velho, certo? Depende, é que você tem que analisar e tem que adaptar para sua situação, porque eu vejo que assim, você tá fazendo, não é que você não tá fazendo nada, estou encostado, tô fazendo nada, minha vida tá desse jeito porque eu sou preguiçosa, tô procrastinando. Não, não é isso. Não é isso que o seu Zé tá falando. O seu Zé tá falando de esforço, de você ter uma missão, de você tá seguindo um caminho, mas você não tá num momento legal. Você tá num momento difícil. E assim, entenda que esse momento difícil, ele chega para todos, sabe? A gente tem mesmo momentos de baixa, a gente tem momentos que parece que a nossa fé é meio que testada, né? Que a gente tem que buscar outras maneiras, às vezes, de fazer a mesma coisa, se esforçar de uma outra forma, sei lá, estudar, trazer uma amplitude ali, ampliar mesmo a sua visão. Entende? Então, às vezes você faz a mesma coisa sempre, e aí, de repente, você não entende que mais do mesmo, não traz o movimento, a mudança que você necessita. Entendeu? Então, o conselho do seu Zé é assim, beleza, continua se esforçando, mas esse momento turbulento, será que esse esforço realmente ele tá ali te levando pro resultado que você quer? Entendeu? Então, tem alguma coisa aqui que eu acho que você tem que fazer que você não tá fazendo. Mas não virou a carta? Não, não virou. Só vou pegar quando virar. Vamos pegar mais um agora sim.
Olha, a justiça. Essa carta, ela fala de equilíbrio. Eu vou ler pra vocês, que é interessante a gente ler, ó. Questões judiciais, fala? Sim, fala. Às vezes você tá passando, né, por processo de injustiça, tá ali lutando por alguma causa, né, tem que receber alguma coisa, tá brigando com alguém. Às vezes tem uma situação que tá influenciando você. Vamos supor, às vezes você, por exemplo, tá com uma causa na justiça lá, e aí você tem as suas práticas religiosas, você tem as coisas que você quer fazer, você é uma pessoa esforçada, tá, mas de repente aconteceu alguma coisa, né? Tem esse algo aí que tá meio que tirando o seu juízo. Entende? Então pode ser que isso aqui, na verdade, esteja atrapalhando. Talvez você esteja colocando força, foco, ou deixando seus pensamentos demais numa situação que não é para tanto, ou então que assim, é complicado, beleza, é uma situação difícil, mas você não pode se deixar. Como que eu posso explicar isso? Sabe quando a gente fica preso numa situação? Aqui é interessante você trazer equilíbrio para você. A situação é difícil, mas não se deixa abater de uma forma que paralise a sua vida. É isso que você está falando. Vou continuar a ler aqui, ó. Fala de receber o que merece, né? Mas fala de ser neutro ao avaliar uma situação. E aqui fala de situações do karma também. Aí pra quem acredita em karma, né? Tem gente que acredita, tem gente que não acredita, beleza, tá de boa. Mas assim, vamos falar de karma, vamos falar de causa e efeito, de repente. Às vezes essa situação aqui é uma situação que você tem que passar, por isso que fala de karma, tá? Você se esforçando, tendo uma baixa, com vários outros problemas. Então é meio que, entre aspas, uma aprovação, né? Mas eu creio que se você observar o que o seu Zé tá falando aqui, ele tá pedindo para você equilibrar as coisas. Ou seja, eu me esforço, eu tenho momentos que são difíceis, sim, tá tudo bem, é uma coisa passageira. Eu busco equilíbrio e busco resolver essa situação conforme aquilo que eu posso fazer, sem exagero. Então, sem exagerar nem num lado nem no outro, tá? Então, você tem que ter ali a ação, a razão e a emoção, o sentimento equilibrado. Se você sentir demais, você paralisa. Se você agir demais sem pensar, também pode trazer outro problema. Então, traga para você o equilíbrio nas suas ações, nas suas emoções, naquilo que você sente, naquilo que você fala e conforme você age. O momento não é bacana, beleza, mas não se afunde, não se deixe levar de uma forma a você ficar paralisado. É tipo assim, até outro dia meu Exu falou uma coisa interessante pra mim. Às vezes a gente é muito impressionável com as coisas, né? Às vezes você assiste um negócio que não tem nada a ver, nem é pra você e tal, e aí você fica com aquela impressão, e aí a gente sabe que a mente é extremamente potente, e você acaba criando uma situação de algo que você viu que nem era pra você. Ele me explicando umas situações, né? Então, assim, de repente, sei lá, você se apega muito com aquela coisa negativa e aí não consegue agir porque te paralisa. Então, tá negativo? Tá. Beleza, é isso que eu tenho. Como que eu posso fazer? Eu posso fazer isso. Isso aqui eu não posso. Não pode fazer, não tem remédio, remediado está. O que você pode fazer, você faz. O que você não pode fazer, não adianta você ficar se culpando, se corroendo por dentro. É isso que ele tá falando. Então, beleza, não tá legal. Você tá fazendo o seu esforço. Às vezes não é aquilo, às vezes você tem que mudar, fazer uma outra coisa. Sabe? Deixar passar esse tempo aí de lágrimas, de dificuldade, agindo de forma equilibrada. Nem mais para um lado, nem mais para o outro. Aqui a justiça ela vem. Então a tendência é que as coisas melhorem. Você vai fazer a sua parte, você vai ajudar para que a espiritualidade faça parte dela. Você vai olhar essa situação, por exemplo, judicial e ver o que cabe a você e o que não cabe. E bora para frente. É um dia de cada vez aqui, tá? Esse é o conselho para você, então, pessoal aí do dado verde, tá? Vamos lá, então. Vamos para a mensagem de quem escolheu o dado branco aqui, o conselho, né, do seu Zé Pilintra nesse momento. Prestem bem atenção, segue o canal para mais, tá? Deixa aí o seu like, deixa o seu laruê pro seu Zé, oba! Tá bom? Compartilha aí também esse conselho com as pessoas que você gosta. Eita, aqui, ó, seguinte. A carta da ladeira, eu ia falar a carta da escada. Eu vou ler pra vocês, pra gente poder conversar sobre, ó. Ladeira fala de resistência, tá? Fala de necessidade de você ser forte, para alcançar alguma coisa, lidar com obstáculo, lutar para superar problema, lutar pela sobrevivência, adversidades,
né? Alguma coisa aí, um opositor que você tem aí na sua vida que você tem que estar lutando contra ele. Show, beleza. A carta da navalha fala de aparar arestas, tá? De situação, reduzir, cortar algo da sua vida, tá? Fala de uma situação meio arriscada, complicada e tal, de finalizações, né? De cortar o último fio, fim de ciclo. E a carta 10, que é o trabalho, fala de esforço, de dedicação, que foi até que saiu na primeira tiragem, tá? Meio de alcançar o crescimento em todas as áreas, dedicação a isso. O estudo, né? O trabalho do estudante, ganhar a vida, progredir em algo, e também a carta de homenagem aqui aos cartomantes. Então, o que eu entendo? Você tá num pepino aí, tá vivendo um enrosco, uma situação, você, de repente você tem um inimigo, né? Você tá vivendo uma situação aí que tá problemática, que você tá se esforçando, você tá lutando aí, fazendo o que você pode e tal. E o conselho do seu Zé, com a carta da navalha, é que você finalize alguma coisa. Então, assim, você tá se esforçando bastante. Tem que ver se essa luta sua aí, né? Tipo, você tá ali nesse esforço. Essa luta é sua mesmo? Às vezes não é. Ou às vezes você tá lutando com um inimigo, beleza. É que são várias nuances, né? Se você for analisar. Porque às vezes a gente compra briga que não é nossa. Vocês entenderam? Essa briga é sua mesmo? Porque ele fala de finalização, de você se esforçar, de você trabalhar. Beleza, vamos supor. Não, sim, Luz, é minha briga. É minha luta, eu tô me esforçando aí pra X coisa, não tô conseguindo, o negócio tá feio e tal, então fala de cortar o mal pela raiz, né? A navalha fala de uma situação arriscada, mas fala pra podar mesmo assim, ó, a raiz mesmo, de arrancar a fundo, cortar definitivamente. Então, alguma coisa você precisa cortar, finalizar, para que essa sua situação que você está se esforçando, essa briga que você tá tendo, essa luta aí que você tá travando, ela seja mais amenizada. Porque assim, você vai ter que se esforçar mesmo, tá? Não tô, as duas cartas de esforço aqui, de você ir atrás, de você brigar, de você fazer, você acontecer. Só que no meio tem a carta do corte. Então assim, vamos colocar a ladeira, pra mim, subida, tal, é mais difícil. E aí você fazendo o corte, às vezes você tem que finalizar alguma coisa, uma amizade, um relacionamento, um trabalho, um comportamento seu. Não sei, o que você precisa finalizar? O que a sua intuição fala pra você? E aí, quando você cortar isso de vez, você vai continuar se esforçando, mas de uma maneira mais leve. Aqui, um esforço pra você. Porque aqui eu entendo que essa ladeira é uma briga com o outro, né? É uma situação com outra pessoa. E aí, quando você corta, às vezes essa briga, que é essa situação, você começa a se esforçar, mas pra você. Então, você começa a priorizar você, ao invés da situação e aí que tá acontecendo, né? Que de repente você, sei lá, tá nessa treta aí com alguém. Tá? Eu vou pedir pro seu Zé mais uma carta pra gente entender melhor aqui essa situação que você tá vivendo, porque precisa de um corte aqui. É muita carta, eu não sei. Precisa de um corte mesmo aqui pra você, sabe? E a gente tem que entender aqui o que é essa navalha, o que essa pessoa precisa cortar, o Zé. Sabe a malandragem? Dado branco, segue pra mais, gente. Leitura individual tem duas cartas, vou deixar. Sorriso e casa. A carta do sorriso fala de descontração. Eu vou ler para vocês. Olha, a carta do sorriso, ela fala de alegria, momento descontraído, emoções positivas, um estado de felicidade. Fala também de comemorar bons momentos, saber viver apesar dos problemas e ter otimismo para lidar com a vida. E aqui, eu acho que você deve estar muito negativo aqui no rolê. A carta da casa fala da residência, do lar, lugar de aconchego, descanso, formar família, ter um lugar para se chamar de seu, refúgio, fala de casamento, vida dois, comunidade e fala de intimidade. Então assim, perguntei, o que é a navalha? O que é cortar? E aí traz duas cartas positivas. Às vezes você tá muito negativo, você não tá valorizando o seu parceiro, o seu relacionamento, os momentos de alegria que você vê, você tá imerso profundamente numa treta aí, que às vezes você tá deixando de ser leve, de aproveitar outras coisas, sabe, de descontração. Às vezes você tá, sei lá, enfrentando um processo também, que nem o pessoal do grupo 1. É muito parecido aqui com o pessoal do Dado Verde, né? Mas talvez você esteja excluindo da sua vida os momentos que o ser humano tem de felicidade, de alegria, de passeio, de descontração, fica só imerso no problema. O que eu vou fazer para brigar com fulano? O que eu vou fazer para combater? O que eu vou fazer e tal? Beleza, você tem que pensar nisso, mas tem que ter equilíbrio. Certo? Tem alguma coisa que você tem que cortar. Então, eu acho que aqui ou você já está cortando isso, né?
os momentos felizes, né? A sua família não tá tão ali íntimo do seu parceiro, sua parceira, tá? Ou essa situação aqui de você tá com uma treta lascada, tá precisando de fazer esforço pra caramba. Talvez você, ao invés de estar se dedicando como deveria, você está se esforçando demais porque você aqui, na verdade, está se deixando levar por momentos, tá? Que aí é relacionamento, é festa, é balada, é não sei o quê, e não tá fazendo o esforço de acordo com o que deveria. Tem essas duas situações aqui, tá? A navalha fala de corte. Então, ou você tá deixando de lado esses momentos, ou você tá tendo esses momentos demais, e aí o que você tem de problema, que deveria ser uma coisa de boa pra você, essa carta do trabalho fala de esforço, de você ir atrás mesmo, mas aqui se torna uma ladeira. Você tem que se esforçar milhões de vezes mais, dando cabeçada na parede, murro em ponta de faca e piora. Porque então você não tá focado, focada. Adapta pra sua situação aí, tá? Porque das duas, uma. Navalha fala de corte. Uma situação complicada. Às vezes, aqui pode ser também que me veio aqui de intuição, às vezes é um relacionamento que você tá levando aí a ferro e fogo, tentando aí de todo jeito salvar, e na verdade não cabe mais esse relacionamento pra você. Você entendeu? Às vezes você tá fingindo aí que tá feliz, que tá tudo bem dentro de casa e não tá não. Você entendeu? Pessoal do dado branco, presta atenção. Se precisar de ajuda, você me chama no link aí do perfil aí do YouTube, da Bill. Eu vou começar a colocar aqui nas mensagens, porque é um tempo sem gravar, né? Segue pra mais aí, qualquer coisa me procura pra gente ver, porque tem muita situação pra quem escolheu o dado branco, tá? O negócio tá muito bom, não. Enfim, vamos lá. Agora, pra quem escolheu o dado vermelho, conselho do Zé. Salve seu Zé. Carta do cigarro. Vamos lá, se o Zé traz o seu conselho. Aí caiu muita carta, 3 cartas não dá pra mim. Amor. Vamos ver. O que tá acontecendo? Minha Nossa Senhora da bicicletinha. Pra você, Zé, mais uma carta. Grupo 3, aqui escolheu o dado vermelho, conselho. Misericórdia. Olha, a carta caiu 2 vezes, minoria. Bom, eu vou ler pra vocês esse daqui, que já dá pra gente conversar um tanto sobre essas duas cartas. A carta do cigarro, ela fala de distração, de tirar a atenção de alguma coisa, de criar uma cortina de fumaça. Então, tipo, sabe quando você quer tapar o sol com a peneira, que você não quer ver as coisas? Aí dá asa à imaginação. Aí você fica viajando na maionese. É, essa carta aqui, tá? Fala também de perder tempo com coisa inútil, algo que precisa ser esclarecido, algum tipo de tensão, certo? A carta das minorias, vige, essa daqui fala de você estar em desvantagem. Lutar pelas suas necessidades, buscar suprir o que falta, não se paralisar diante das dificuldades. Ser esperto, ser safo. Fala de trabalho informal. Então, assim, alguma coisa tá muito ruim, né? Alguma coisa aí não tá bacana, de repente você não tá conseguindo um emprego legal, você não tá conseguindo dar conta aí né, de pagar as coisas e tudo mais. Talvez aqui você seja uma pessoa que tá, sei lá, eu quero trabalhar, mas só se for assim, desse jeito aqui. Tá perdendo oportunidades. Porque se você ficar focada só numa coisa e não abrir o seu campo de visão para as outras oportunidades, você vai perder. Você tá entendendo? Então, essa carta fala de estar em desvantagem, porque aqui, essa desvantagem vem do fato de você não estar enxergando as coisas como deveria enxergar, tá? Tá enuviado, como diria minha avó. O que é enuviado? Enuviado é quando tem nuvens, tá? Minha avó que falava isso. E quando aqui essa carta fala de cortina de fumaça, mesma coisa de estar nublado, beleza? Então, você assim, você fica imaginando coisa, você nublou a situação real, você não tá aceitando a situação do jeito que ela é, fica perdendo tempo com coisa que, tipo, não vai ajudar em nada. Tem alguma coisa que precisa ser esclarecida, é uma situação tensa pra você. A carta do cigarro fala disso, você tá se distraindo, entende? E por isso você tá em desvantagem, porque a carta da minoria fala, vamos acordar, levanta a busanfa aí do sofá e vai fazer alguma coisa, você tá viajando na maionese. Você tem que buscar, você tem que ir atrás, você tem que lutar pelas suas necessidades, não vai se paralisar, não. Tá difícil? Tá difícil pra todo mundo. Você pode assistir qualquer um desses dados aqui que você vai ver que tá difícil o rolê. Entendeu? Às vezes fala de trabalho informal. Às vezes você tá, não, que eu fiz faculdade, não sei das quantas, que não sei o que. Hoje em dia, pegou o que tiver na frente, se melhorar, ótimo. Se não melhorar, pelo menos tá fazendo alguma coisa.
Pelo menos assim é a minha opinião, tá? Cada um tem a sua. Mas eu penso dessa forma, certo? Eu tenho o meu trabalho como cartomante, eu tenho o meu trabalho como reprogramadora mental, certo? Mas se precisar fazer uma unha, eu sei fazer, eu vou fazer. Se precisar fazer maquiagem, eu vou fazer. Eu sei fazer, sou formada, dei aula. Ah, não tem roupa de alguém pra lavar? Já me ofereci aí pra alguém. Você quer que eu lave sua roupa? Me dá tanto aí que eu lavo, certo? Às vezes você, sei lá, é formado em alguma coisa, fica com aquilo ali, batendo naquela tecla. E aí você poderia estar fazendo alguma coisa só pra você suprir ali um tempo, sabe, a sua vida. E aí tem alguma coisa aqui que não é só isso, sabe? A minha sensação, o que que eu tô intuindo aqui? O que que eu tô intuindo? É que você tem alguma situação mesmo que faz você viajar e sair um pouco do eixo e ficar pensando na morte da bezerra enquanto você tem as suas coisas pra fazer e você não tá fazendo. Seu Zé, clareia. Clareia, seu Zé. Por que que essa pessoa tá se distraindo? Chave. Tá se distraindo com o quê? Você tá buscando uma solução, né, mano? Você tá buscando uma solução. Eu tô entendendo. Tem os 4 elementos. Tá buscando, sim. Só que assim, eu acho que você tá muito no plano das ideias e você não tá materializando, você não tá colocando a mão na massa. Você fica só pensando, vou fazer um padê, vou fazer um currículo. Ai, quando eu estiver trabalhando, não sei o que. Eu acho que assim, você tá pensando em soluções, mas você não está agindo. E a carta do cabaré, quer ver? Eu até vou ler. A chave é o portal até dos malandros, né? É muito interessante, fala de oportunidade. Então, talvez assim, você não tá no bom momento, porque essa carta fala de oportunidade de crescimento, beleza? Capacidade de alcançar o objetivo, tal, esperança, fé. Porque você está viajando mesmo, tá? Nas oportunidades, no crescimento que você vai ter, nas coisas que vão ainda acontecer. Você tá lá ansioso, lá com coisa do futuro que nem chegou. E fica viajando com coisa que ao invés de você fazer agora, você tá pensando lá. Não, é aí que tá o problema. Não é pensar, é agir, tá? Ó, vou ler a do cabaré, porque pra gente ter uma noção melhor, porque essa do cabaré fala de um momento de descontração, né? Sensualidade, né? Diversão, sem compromisso, né? Fala de saber descontrair, de não levar a vida tão a sério. Então, assim, você tá muito complicado no sentido de, ó, essas duas cartas aqui, fala de você tá buscando alguma coisa, tá? Pra mim, na minha opinião, a carta do cigarro, você tá buscando alguma coisa, tipo, é mental, né? Fala muito da fumaça. Então, na sua cabeça, você tá buscando a solução, você tá buscando a chave. Na sua cabeça, você tá ali viajando em várias coisas, você tá com a ilusão mesmo. Tá ali criando mentalmente, criando mentalmente. Só que essa daqui fala de você agir, que você não tá num momento bacana, você tem que correr atrás, se esforçar, e essa fala de descontração, ou seja, você pensa, viaja na maionese, sabe que tem que fazer as coisas, sabe que o momento não tá legal, aí você fica viajando também em pensamentos do que você poderia fazer, como você poderia fazer, o que você vai fazer, e aí ao invés de você fazer, você se distrai com outra coisa. Sei lá, vai pra um rolê, é um relacionamento, é alguma outra coisa que você se distrai. Entendeu? Então, assim, a única carta que realmente que tá falando que a situação não tá boa, né? Que você tem que ir atrás, que você não tá realmente numa situação favorável, é essa da minorias. Todas essas aqui, essa fala de você buscar mesmo, né? O equilíbrio, a chave. Você até conversou com o Zé Pilintra aí já, porque é o portal dos malandros. Mas assim, é muito mental, meu amor. Você fica muito no mental. E ao invés de você fazer, sei lá, chegou sábado, chegou final de semana, e você vai acender sua vela, vai fazer os negócios, vai no terreiro mesmo, no seu templo, sei lá, onde você frequenta, não importa. Não, você se distrai com outra coisa. Ah, mas a minha ficante, minha namorada, mas aí minha esposa, meu marido. Ah, mas aí o boy que não sei. Você tá entendendo? Você distrai com outros negócios. Ao invés de você fazer os negócios espiritualmente ou ir atrás, sei lá, de alguma coisa de emprego, eu não sei, meu amor, tem que adaptar aqui. Se você precisar de alguma coisa, você me chama no link aí do YouTube, tá? Você se distrai fazendo outra coisa e você não faz o que precisa ser feito, tá? É isso que tá acontecendo. Pessoal do Dado Vermelho, segue pra mais, tá? Deixa aí seu laroie, sua malandragem pro Zé. É isso, pessoal. Vamos se mexer, ó. Sério, as coisas não caem do céu, não. Cai do céu chuva.
E olha lá ainda, tá? Se tiver propenso a chover. Porque se não tiver propenso a chover, também não chove, não. Beleza? Então, faça a sua parte. Ajude a espiritualidade para ela te ajudar, tá? E, enfim, investigue. O que é que vocês precisam fazer que vocês não estão fazendo? Tá? Para as coisas mudarem, porque elas vão mudar. Esse é o recado do Zé Pilintra para você, Laroê. Seu Zé salve suas forças, salve a mesa de Zé. Gratidão a todos, um beijo da luz, e até uma próxima. Amo vocês. Tchau.